Aqui está bem mais explicadinho. Vocês podem entender. Este é um exemplo do livro do SAC, 2003. Certo? Aqui também poderíamos aplicar esse princípio de cada um dos nós, certo? Verificar, definimos estes três primeiros, depois verificamos estes nós seguintes, qual é o mínimo e assim até determinarmos qual é o menor caminho, o menor custo de A a B. Certo? Sim. Este é um exemplo desenvolvido do SAC, né? 2003. É um bom livro, é um livro bem completo, tem bastante teoria de controle até de uh, inteligência artificial, né? Sim. Bom, com essa ideia de programação dinâmica, então agora vamos à equação do famoso Hamilton-Jacobi-Bellman, que é muito utilizado para otimização, certo? Controle ótimo. Okay? Então, aplicaremos o princípio de otimidade ao problema 1 e 2, a minha dinâmica e meu funcional. Certo? Consideraremos esse funcional I sub t, desde t a t maiúsculo, com essa f sub 0, certo? Esse final, função integral, que vai ser integrada do funcional, de t igual a 0 a t, o mínimo deste funcional que admite a restrição 1, designaremos como S, igual ao mínimo de todos os controles nesse conjunto de integral de t a t, de f sub 0 x sub dt, de tal. Se a função de controle o é ótima, o sub o, certo? Então S, que é igual a esse funcional, quando u é igual ao ótimo, a função S depende de x e de t e não depende de valores de u ótimo. Simplesmente vai depender dos estados e do tempo. Analisando então o intervalo t a t maiúscula, dividimos em dois subintervalos e se reescreve essa equação 6, certo? Desse funcional com mínimo, certo? Agora de t a t mais delta t e de delta t a t, certo? Conforme o princípio de otimidade. A última parte da trajetória também é ótima. Então, esta última parte também vai ser ótima. Então, designaremos agora tudo isto, S mais delta S, como o funcional de t a delta t de t, onde delta t é decremento do vetor de coordenadas de fase por um período delta de t. E se leva isso ao limite, como S de x de t não depende da função de controle no intervalo t mais delta de t, e por isso S pode ser transferida sobre o sinal de mínimo de u nesse conjunto. Então temos que a presença desta introduzindo, certo? Esse sinal dentro do mínimo, a gente podemos certo? SDT, que SDT é isso. Esta parte é isso, certo? Este primeiro termo, não, perdão, este segundo termo. Esta é a primeira parte desse termo. Fica aqui, introduzimos S no mínimo e obtemos essa representação que seria a derivada desse funcional S em relação a tempo, obtendo esta equação de mínimo em U
nesse conjunto de derivada de S em relação a t mais f sub 0 igual a zero. A equação D chama-se equação fundamental da programação dinâmica, ou Hamilton-Jacobi-Bellman. A equação D fornece duas informações. Primeiro, a expressão, entre parênteses, atinge seu mínimo. Esta expressão serve para determinar a função de controle ótimo. A expressão igual a zero, quando u é igual a zero desta expressão, pode ser obtida a função S. E a função S vai ser este funcional. O mínimo desse funcional em relação a U, ao controle. Ou seja, o mínimo de esta expressão vai ser essa expressão avaliada no controle ótimo. E isso tem que ser igual a zero. F depende de U, S não depende, mas derivada de S em relação a T depende de U. Como a gente vê, aqui esse S, já que depende do estado e do controle, do estado e do tempo, temos essa derivada parcial em relação ao tempo e temos estas somatórias das derivadas parciais em relação às coordenadas. Por isso tem esta forma. Agora, levando 12 a 10. 12 a 10, certo? Menos. Temos que menos derivada parcial de S em relação a T vai ser igual a um mínimo desse somatório mais F sub 0. A equação 3 é equação diferencial parcial. É uma equação diferencial parcial. Logo, da definição de S, segue a condição final. S em T igual a T maiúscula é igual a zero. No caso de intervalo infinito, tempo T tendendo a infinito e o processo tem que ser assintaticamente estável, isto é, S igual a zero quando o tempo T tende a infinito. Agora, bom, já muitos de vocês já devem ter visto este método direto de Lyapunov, que são simplesmente um conjunto de funções definidas positivas, certo? Em um domínio no qual B na origem é zero e a derivada para qualquer x e y maior que zero para todos os outros pontos de D, menos na origem. Tá? B positiva definida, B negativa definida, B semidefinida positiva e V semidefinida positiva e D negativa. Tá? Então, são conceitos da definição de uma função de Lyapunov. Uma função de Lyapunov tem que ser definida positiva ou semidefinida positiva, zero na origem, maior que zero para definida e maior ou igual para semidefinida positiva, nesse domínio D. Então, com essa ideia, isto para quê? Com o intuito de demonstrar e chegar àquele controle LQR. Tá? Uma outra maneira de demonstrar isso é utilizando o cálculo variacional, tá? Com o hamiltoniano e tudo isso. Não, aqui a gente vamos ver através da função de Lyapunov. Então, consideraremos um sistema autônomo na forma x ponto igual a f de x. Suponhamos que o sistema 15 tenha um ponto crítico isolado na origem. Se existir uma função v que seja contínua e tenha as primeiras derivadas parciais contínuas e que seja definida positiva e sua derivada v ponto calculada nas trajetórias do sistema 15 seja definida negativa num certo domínio B, D,
que contém a origem, então a origem é um ponto crítico assintoticamente estável. Se V ponto for definida negativa, então a origem é um ponto criticamente estável. Já não assintoticamente, sino criticamente. E aqui é o caso da instabilidade. Se V é positivo definida e a derivada é positiva, também é definida positiva, então o sistema crítico é instável. Okay? O regulador ótimo linear minimizando o funcional quadrático. Okay? Então aqui a gente tem o problema de controle ótimo, y ponto, x, y ponto tanto faz. Okay? Aqui y é igual a y mais bu, condição inicial dada, sistema. Minimizar o funcional, esta é a forma, certo, típica de um funcional para controle ótimo, o LQR, na qual a gente tem pesos na função Q, que vai influenciar na medida de meus estados, e na função R, certo? Que penaliza os controles. Certo? Aqui o Q penaliza os estados e R penaliza os controles. Chama-se de regulador ótimo linear com um funcional quadrático. Nesse caso, Y é Rn, vetor de estados, U é Rm, vetor de controle, A, B, e Q, Rn é semipositiva definida, ou seja, pode ser nula em alguns valores da diagonal. R tem que ser positiva definida. Q e R são positivas definidas, que podendo ser semi-definida positiva, ou seja, maior ou igual que zero. Então, aqui temos algo bem importante. Tá? O tempo TF, se o tempo TF, aqui este tempo, certo? Estamos então meu funcional de 0 a TF. Se esse TF é finito, então o problema 16 a 18, ou seja, o sistema, condições iniciais e o funcional, é chamado problema linear quadrático com controle ótimo, do controle ótimo com horizonte finito. Tá? Nesse caso, todas as matrizes podem depender do tempo. Ou seja, quando TF é finito. Agora, se T tende a infinito, todas as matrizes são constantes e o problema das equações 16 a 18 é chamado problema linear quadrático do controle ótimo com horizonte infinito ou regulador com tempo infinito ou regulador linear quadrático. Então, este problema pode ser resolvido através da programação dinâmica. A equação de Hamilton-Jacobi-Bellman para esse problema tem a seguinte forma. Este é meu funcional. Esse a gente vai definir daqui a pouco. Estamos penalizando os estados, os controles e queremos que isso seja zero. Sujeito a dinâmica com suas condições iniciais e meu funcional de 0 a infinito. Procuremos a solução da equação de Hamilton-Jacobi-Bellman em função da Lyapunov. Vamos a definir uma função de Lyapunov, S y de t p de t,